Olá, amigos cafeicultores! O que está acontecendo com as nossas lavouras? Algumas crescendo demais, outras não crescendo, algumas com a carga aparecendo, outras realmente não vingou a carga. E esse desenvolvimento da lavoura que parece comprometido, o que será que está faltando para a gente dar aquele boom na lavoura? É sobre esse assunto que é o assunto do nosso Gustavo Ranoy Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. Ano novo, metas novas. E para você ser bem sucedido na cafeicultura é importante você ter conhecimento e conhecimento de qualidade. Por isso que a quarta imersão presencial de 2025 encerraram as vagas. Mas como muita gente ficou de fora, nós abrimos uma exceção e temos nova turma para o dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Então, não fique de fora, reserve sua vaga e entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Estamos no início de janeiro. Acabei de receber um áudio aqui e escuto o áudio desse produtor rural que certamente pode ser uma preocupação sua também. Muito curto o espaço para elas poderem crescer depois. Já passou a metade do ano agrícola, do crescimento delas. Então, assim, eu acho que nós devíamos estudar alguma coisa para fazer aqui, mesmo nas podadas, não tá aquele crescimento que já era para estar, tudo bem que dos vizinhos também, então mais ou menos do mesmo jeito, mas eu acho que nós devíamos começar a pensar para dar andamento nisso aqui. O que nós conseguimos adiantar de foliar dessas coisas aqui. Pois é, meus amigos, né? O verão já está bem adiantado. Nós temos até o final de março para adiantar os tratos e deixar a planta com crescimento top. E parece que as lavouras não estão respondendo como deveria. O que a gente pode fazer para acelerar esse processo? Primeiro, as lavouras vieram num período de seca muito grande, onde as reservas de carboidrato delas abaixaram bastante. Ou seja, aquela reserva que ela produziu lá atrás precisou ser necessária para poder manter a planta viva e metabolizando durante a seca. Com isso, todo o metabolismo que a planta precisa, ela está fabricando nesse momento e entregando para o fruto. O segundo. Mas antes de eu falar do segundo, chegou aquele momento, né? Aquela hora. A hora que você vai parar o vídeo e sentar o dedo no like. Vou esperar você deixar o like. Ah, não está conseguindo deixar o like porque você não é inscrito no canal. Bonito, hein? Então se inscreva no nosso canal. Acabamos de bater 20 mil pessoas inscritas no YouTube em pouco mais de um ano de Gustavo Ranoy Café. Esse crescimento eu devo a você e agradeço muito pela sua colaboração. Enquanto isso, chama o teu filho ou tua filha e pede para inscrever você no canal, que eu estou vendo que você está com dificuldade aí, né? Isso ajuda muito o nosso crescimento e fortalecimento da nossa cafeicultura. O segundo item, depois da seca, choveu bastante. Isso foi bem legal. Isso ajudou muito no desenvolvimento da lavoura, ajudou muito para que ela suportasse todo aquele estresse que ela perdeu lá na seca. Mas enquanto estava chovendo bastante e vinha da seca, houve um aumento de raiz. A gente não vê a raiz, mas ela estava aumentando. Nisso, as lavouras elas ficam um pouco paralisadas, às vezes dando energia para o crescimento da raiz. Isso aconteceu muito nas lavouras podadas. Tanto é que esse ano as lavouras podadas elas só foram daquela destravada praticamente agora no finalzinho do ano. Até então, as lavouras estavam muito agarradas, muito difícil de desenvolver. Por quê? Estavam crescendo raiz. Agora não tem mais desculpa. Já estamos em pleno verão, temos até março para poder crescer as lavouras e elas ainda precisam ter o resultado interessante para poder produzir muito em 2026. Mas, voltando para as lavouras em produção, como teve um crescimento muito bom vegetativo, porque choveu bastante e ao mesmo tempo cresceu raiz, ela incentivou muito rápido para que as lavouras enchessem o fruto, granassem o fruto mais rápido. E esse é o próximo item que nós vamos falar. O terceiro ponto que temos que analisar
é que os frutos eles cresceram muito depressa. Hoje, os frutos estão aí aparecendo nas lavouras ao ponto do pessoal falando assim, não, parece que não vai ter quebra de safra, está aparecendo safra, está aparecendo café. Eu vou falar uma coisa para vocês. As previsões de safra que eu andei nas consultorias que a gente anda, quando eu fiz a previsão lá em agosto, setembro, outubro, que eu já esperava uma quebra de safra, tem muitas lavouras que eu coloquei uma quantidade boa de café, que são esses frutos que estão aparecendo. Só para você ter ideia, de todas as áreas que a gente acompanha, praticamente não aumentou quase nada a previsão de safra. Então, ou seja, esse café que está aparecendo agora já era o café que esperávamos. Mesmo assim, vamos ter uma quebra de safra assim como nós esperávamos mesmo. Elas vieram de uma seca muito grande. Com certeza, isso vai ser representado nessa safra de 2025. E o quarto ponto é que as lavouras ainda estão metabolizando os tratos que receberam. Muitos produtores chegaram com os tratos um pouquinho tarde. Então tem muita lavoura que recebeu adubação, mas o teor de cálcio e magnésio ainda não estava disponível no solo como precisava. A lavoura começa a crescer muito depressa e, de repente, quando sente falta de alguns nutrientes estruturais, como cálcio, magnésio, boro, potássio, ela dá aquela travada. E, normalmente, o excesso de nitrogênio, com a falta dos outros nutrientes, além de atrapalhar no desenvolvimento daquele aspecto travado na lavoura, traz também doenças. Como esse ano tem aparecido bactéria, como esse ano tem aparecido doenças como cercosporiose. Cercosporiose é uma doença muito ligada à condição estrutural da planta. Plantas bem estruturadas, que não sofreram tantos estresses, elas têm menos cercosporiose. Esse ano, com toda a sequela que tivemos, é um ano de muito dessa doença. Por isso que às vezes você anda na lavoura e fala assim, poxa, poderia estar melhor. Exatamente por isso, por causa desses fatores que interferiram esse ano, ao ponto de a gente ver o cenário que nós estamos vendo hoje nas lavouras. Agora tem lavouras que tiveram os tratos antecipados, tem lavouras que foram irrigadas, lavouras que foram podadas e com isso não tiveram a safra em 2024 e com isso tiveram menos estresse e consequentemente apresentam resultados diferentes. Vamos andar numa lavoura agora que ela é uma variedade arara, uma lavoura nova, irrigada, bem vigorosa, para ver como é que ela está se comportando agora. Aproveitando que nós estamos indo para outra lavoura, quero pedir um favorzão para vocês. Participe aqui do nosso vídeo. Como? Escreva aqui nos comentários como é que está o crescimento, a vegetação das suas lavouras aí na sua região. Se está muito ruim, se está mediano, se está bom, se está surpreendente. Escreva aqui nos comentários também a cidade, a região que você é. Isso é importante para a gente saber como é que está o crescimento em todas as regiões do café do Brasil. E você vai poder ver também dos outros amigos como é que está o crescimento e comparar. Isso vai ajudar muito o nosso entendimento sobre esse momento que nós estamos vivendo na cafeicultura. Agora a gente está numa lavoura de café arara, irrigada, aonde ela teve os tratos todos bem feitos, é uma lavoura que está com bom desenvolvimento. Se nós analisarmos como é que é a característica dela nesse momento, agora no início de janeiro, nós temos uma carga bem interessante de café nela, tá? E o que chama a atenção, um bom crescimento, Você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par de folhas, Desenvolvendo uma folha muito sadia, uma folha boa, um crescimento, um enchimento de fruto bem adiantado. Como ela cresceu muito depressa, existem algumas sequelas. Por exemplo, se nós analisarmos, olha que interessante aqui a parte aérea, ela está achatada. Ou seja, se eu pegar os ramos aqui, eles estão maiores do que a parte principal. Ou seja, uma baita deficiência de boro. Isso aconteceu quando? Nessas semanas entre Natal e Ano Novo. Um relaxamentozinho que a gente deu, já começou a aparecer isso daí. Como é uma lavoura irrigada, facilmente a gente coloca uma fonte de boro via irrigação e já conserta ela, como já foi feito nessa lavoura aqui. Mas ainda está mostrando. Então, ou seja, alguns nutrientes como zinco e boro, eles são essenciais em questão de travamento ou não da lavoura. Às vezes a lavoura fez tudo certo, mas como o boro e o zinco elas travam muito depressa a lavoura, normalmente é isso. Por isso que às vezes fala assim, faz um foliar que melhora. Por quê? Porque quase todas as foliares têm boro e zinco. Isso ajuda muito a destravar a lavoura. Pode ser que um dos seus problemas seja boro e zinco.
normalmente nessas épocas de final de ano, festas e muitas chuvas, o mato não dá trégua. E nós temos que analisar 3 pontos. Primeiro é o mato na linha, ou seja, aquele mato que está nesse ambiente, competindo coladinho com a planta. Segundo é o mato na projeção da saia, que seria em torno de 50 centímetros nesse caminho aqui. Nesse caso aqui, até aqui está controlado, até aqui. Então, ou seja, cabe uma atenção na hora de controlar o mato. E depois tem o mato na rua, que não prejudique nada, desde que respeite pelo menos os 50 centímetros próximo da projeção da saia. Esse aqui só traz pontos positivos bem manejados. Soltando semente não é muito interessante. Está passando um pouquinho da hora de controlar esse mato aqui. Isso também trava a lavoura de café. Uma última dica, talvez uma das mais importantes, para que a gente não tenha uma planta travada, mal desenvolvida, seria 2 fatores. Primeiro, fazer os tratos na hora certa. E segundo, capricho. Isso feito 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você pode ter certeza que a sua lavoura vai se destacar em relação às lavouras dos seus vizinhos. Por isso que é tão importante estar organizado, ter as estruturas corretas, porque fazer as coisas na hora certa é difícil. Chove, depende de empregado, depende de maquinário, depende de vários fatores que acaba atrasando a gente mesmo, a gente querendo ser pontual. Isso cabe numa organização a cada momento. Aproveitando o início do ano, onde é aquele momento que você para um pouquinho, reflete, escreve as metas para o ano, ponha lá nas suas metas para 2025, se organizar para que você consiga fazer os tratos certos na hora certa. E para fechar com chave de ouro, aquela boa dose de capricho. Muito obrigado vocês por ter nos acompanhado até aqui. Senta o dedo no like que ainda dá tempo e até o próximo Gustavo Canal Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller.